colocando assim pessoas inocentes, com religiões diferentes, raças diferentes, entre várias pessoas, para campos de concentração, onde ficariam entre um mês sendo torturados e depois levados às câmaras de gás, para assim morrer dolorosamente. No ano de 1941, os nazistas já não tinham mais o que fazer, e então decidiram fazer uma aliança secreta para obter a Polônia como seu estado fantoche. E os russos da União Soviética entraram em um acordo para repartir no meio a Polônia. Todos achavam que os russos odiavam a Alemanha, pelo fato deles quererem conquistar a Rússia na Primeira Guerra. Porém, os russos aceitaram a aliança e secretamente decidiram ajudar os nazistas. Porém, a França e o Reino Unido não gostam da atitude da Alemanha de conquistar toda a Europa e decidem entrar oficialmente em guerra para liberar novamente a Polônia e outros países dominados. Com a Polônia já conquistada, as tropas nazistas entraram em guerra com o Reino Unido, bombardeando cidades cheias de civis e fechando as cidades densas da França, para assim dominar rapidamente. A França pediu ajuda e mais de 1 milhão de soldados foram nas fronteiras para deter o nazismo e fechar a área, assim deixando os nazistas com medo das florestas densas. Porém, o que a França não sabia é que o nazismo estava fechando eles por fora da floresta. Assim, todos eles foram pegos de surpresa por tanques e artilharias. Muitos morreram e muitos acabaram desistindo, deixando assim a França fraca e liberando tudo para não haver destruição, seja em Paris ou qualquer outra cidade. Mussolini, ditador cruel da Itália, dividiu com a Alemanha os territórios dominados. Muitos de seus territórios tinham colônias na África e no Oriente Médio, facilitando o seu plano de conquistar a África inteira. Reino Unido estava sozinho na guerra e não iria conseguir ajudar os países. Eles até pediram ajuda aos Estados Unidos, porém não poderiam ajudar, pelo fato do país estar passando por problemas financeiros. Já com isso, Reino Unido fica na defensiva para os alemães não chegarem por meio de frotas marítimas e aviões para dominar o país inteiro. A Alemanha estava potencialmente forte e seus aliados tinham conquistado tudo até então. No Japão, tudo ia muito bem e as conquistas por lá eram na Ásia, tendo como China seu alvo principal. Porém, os soviéticos não gostaram do Japão estar atacando a China, pois era seu parceiro econômico e político. Em 1942, as batalhas ficaram muito extensas entre Japão e China, e a Alemanha não queria ficar para trás, formando assim um esquadrão de elite com os melhores soldados, melhores armamentos e com a Itália. E não só países conquistados, como também a Espanha, que estava inativa, deram soldados para as batalhas que iriam vir pela frente entre os russos, a batalha mais sangrenta que Segunda Guerra já viveu. Com mais de 4 milhões de soldados, não só nazistas, mas de outros países dominados e do eixo, a Alemanha prepara a guerra aos soviéticos. Ué, mas eles não tinham um pacto de não agressão e de dominar secretamente? Sim, eles tinham, porém era tudo um truque de Hitler para dominar a Rússia depois, que nem na Primeira Guerra, passo por passo. Assim formados os soldados, foram para a batalha que durou 2 anos. A Batalha de Stalingrado durou 2 anos, pois os nazistas não eram equipados para o frio extremo, e com isso os soviéticos levaram uma grande vantagem. O plano de Hitler, pela primeira vez, deu errado, e em 1944 os alemães dão um passo para trás, recuando tudo e deixando seus bens para os soviéticos. Na Ásia, o Japão estava atacando o terror em cidades chinesas. Porém, não conseguia anexar os territórios tomados, e então tenta pegar a ilha de Pearl Harbor, onde muitos já sabem no que irá dar. O que os japoneses não sabiam é que a ilha era de militares dos Estados Unidos, provocando assim uma guerra contra o eixo. E assim os aliados são criados para deter o eixo: Estados Unidos, Reino Unido e França. Os aliados chegam em territórios dominados na França
e ajudam a recuperá-los, assim fazendo a França ficar forte novamente para a guerra. Quase nenhum soldado nazista estava na França, e o eixo estava na Batalha de Stalingrado, para evitar que algo aconteça com eles por lá. A esse ponto, os aliados ganham mais um membro para deter a invasão, entrando assim os soviéticos, e contudo, os aliados vão em frente para acabar com o nazismo. A Itália foi o primeiro alvo para os aliados invadirem e colocar Mussolini na prisão. Porém, os aliados decidiram matar ele e colocar em praça enforcado, deixando a Itália entrar novamente aos aliados. Hitler não gostou nada disso e tomou medidas, colocando mais de 1 milhão de soldados na Itália para dominar novamente e reerguer o partido deles. Nesse ponto, muitos países dominados já estavam cansados da Alemanha, e muitos soldados de vários países sabotaram, entrando contra a Alemanha, já ajudando muito a aliança. Em 1945, o Brasil, como muitos sabem, entra na guerra pelos aliados e ajuda muito nas batalhas da Itália e França. Porém, o Brasil entrou, pois iria ganhar uma siderúrgica para sua economia crescer. Pessoal, o Brasil estava em um dilema, pois tanto os Estados Unidos e a Alemanha eram seus dois parceiros econômicos, assim fazendo o nosso presidente pensar em qual potência entrar. Só que os Estados Unidos dão uma siderúrgica e eles entram na aliança. Aí vocês devem perceber, se o Brasil entrasse no lado da Alemanha, isso poderia causar uma guerra aqui contra nós e poderia dar o fim, né? Vocês já sabem como pode acontecer. Muitos países dos continentes das Américas, europeu, africano, Ásia e Oriente Médio entraram na guerra para ajudar os aliados. Então chega o dia D, o qual era a derrota iminente da Alemanha. Hitler sabia que a derrota a esse ponto seria rápida, pois não tinha mais soldados para lutar, e seus melhores soldados foram mortos. Com isso, e com a pressão da Alemanha, Hitler se suicida junto com a sua esposa, para não serem pegos, e nisso seus corpos foram cremados para ninguém descobrir. E mais uma vez, a Alemanha é a grande culpada, tendo inúmeros mortos e seu país dividido pelas grandes potências, Estados Unidos e Rússia, e isso até os dias atuais. Porém, a guerra ainda não chegava ao seu fim, pois ainda faltava um país que não se rendia, Japão contra o resto do mundo praticamente. O imperador do Japão era o Hirohito, que disse aos seus soldados que a derrota é que nem a morte, então eles não poderiam parar. Assim, a guerra foi estendida até o final de 1945, com a derrota do Eixo. Bem, pessoal, como vocês podem ver, esse é o resumo sobre a Segunda Guerra. Algumas partes ainda faltaram falar, porém tem filmes que retratam muito sobre a Segunda Guerra, e se quiserem ver, darei 3 nomes: Até o Último Homem, A Queda, As Últimas Horas de Hitler e Resgate do Soldado Ryan. Muitos podem achar que Hitler fez alguma coisa de bom para a Alemanha, mas isso foi passageiro, pois o que ele fez mesmo foi uma coisa doentia e que o mundo não irá esquecer. Eu consegui pegar os dados da guerra, pessoal, e eu vou falar ela detalhadamente. 7 milhões de judeus mortos, 1 milhão de negros mortos, 870 mil homossexuais mortos e no mundo 85 milhões de pessoas mortas. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir mais um vídeo nosso e a equipe Mission agradece. Até o próximo vídeo. Com a colaboração de vocês, nosso canal vai ficar mais forte. Não esqueçam de deixar seu like e compartilhar para nos fortalecer.